Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um diagnóstico sistêmico gratuito, onde eu vou olhar para a tua questão de uma forma sistêmica, mapear as 5 grandes áreas da sua vida e identificar o que tem bloqueado a conquista da sua prosperidade. Lembrando que as nossas questões emocionais, os nossos traumas, são sim fatores que impedem de nós prosperarmos, impedem de nós avançarmos. Por isso, muitas das vezes, você é uma pessoa que faz muito, tem muitas qualificações, se esforça muito, mas muitas das vezes não tem um resultado condizente. Muitas das vezes diz respeito muito mais ao que você é do que ao que você faz. E sim, o não perdão. E quando eu falo de um perdão aqui, não é um perdão num tom de arrogância, é a gente ficar remoendo aquelas dores do passado, aquelas dores daquilo que nos feriu e está baixo. Isso faz com que nós não consigamos avançar na vida e ter uma vida. O som está baixo, tá, gente? Hoje está muito a transmissão, né? Vamos ver se melhora um pouquinho agora. Melhorou o som? Melhorou? Eu tô falando um pouquinho mais alto porque, enfim, eu não tenho algum problema técnico. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar seguir aqui, vamos ver, eu vou chegar um pouquinho mais pertinho aqui para ver se fica melhor. Melhorou? Ai, que bom, obrigada. Então, quando nós temos questões emocionais, isso sim bloqueia o nosso avançar e o nosso prosperar. Bloqueia encontrar o nosso lugar de força no mundo, ou seja, encontrar o nosso lugar, entender e atender qual necessidade nós viemos cumprir nessa terra. Nós não viemos nessa terra a passeio, nós viemos nessa terra para suprir uma necessidade, né? Então, antes de entrar no nosso sistema familiar, nós viemos de algo maior. Nós viemos dele, entramos no nosso sistema familiar para que nós possamos ter um corpo físico, vivemos para ele e retornamos para ele. Quando nós ficamos presos nas nossas feridas emocionais, seja com pai, seja com mãe, seja com quem seja, com marido, com mulher, nós deixamos de viver aquilo que viemos viver. Nós deixamos de acessar a plenitude. A felicidade, nós buscamos o autodesenvolvimento, nós buscamos entender as nossas questões. Para quê? Para que nós possamos ser pessoas melhores e nos relacionar melhor com o outro através de um servir e entender e atender e impactar a vida do outro. Mas a nossa felicidade, o nosso bem-estar jamais, entende o que eu estou falando? Jamais pode estar em algo externo. O nosso bem-estar e a nossa felicidade tem que estar na busca dentro de nós e de uma conexão com algo maior, com essa subjetividade, com Deus, que muito a ciência quer negar. E por isso que nós estamos aí vivendo a era farmacêutica, né? Eu me sinto triste, eu tomo um remédio. Eu me sinto um pouco ansiosa, eu me tomo outro remédio. Eu não estou dizendo que em determinados graus não seja necessária uma intervenção momentânea, mas na grande maioria das vezes não é necessário. Faz parte da vida a dor que sentimos, não faz parte a gente ficar remoendo esse sofrimento. Então, muitas das vezes a gente se esforça, trabalha e não vem, os resultados não vêm. A gente vive repetindo padrões. E isso tem uma visão sistêmica, né, que é uma visão mais ampla, que é uma visão do seu sistema. Por que nós repetimos padrões dos nossos familiares? Por que nós repetimos padrões daqueles que vieram antes? Isso atua a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Por isso que eu falo que eu tenho um grande sonho de juntar 1000 pessoas visando a prosperidade, conquistando a prosperidade, se desafiando para prosperar, porque essa força do pertencimento ela é muito grande, ela atua de uma forma muito poderosa. Então nós fazemos de tudo para pertencer ao nosso sistema familiar. E a parte comportamental, eu falo para todo mundo,
aos meus alunos, a constelação sem ação é uma piada. A constelação sem ação ela é uma piada. A constelação não é algo mágico que vai mudar a sua vida se você não se posicionar no dia a dia conforme o que foi visto naquela constelação. Então, às vezes, mais importante, não que a constelação ela é importante, ela tem a sua necessidade, mas ela é um movimento cirúrgico, ela é a cereja do bolo. Quando eu estou em movimento, algo está me bloqueando, aí sim eu ajo através de uma constelação. E esses diagnósticos, eles são muito ricos, porque eles vêm mostrando a importância de ter clareza naquilo que eu quero, de ter clareza naquilo que eu desejo. Muitas pessoas estão travadas e bloqueadas. Por quê? Porque querem realizar, eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu sonho. Gente, isso você vai encontrar através do servir. Você não larga uma coisa que você veio fazendo há anos e de repente vou mudar. Isso não dá certo, isso tem que ser o velho tem que honrar o novo, né? E tem que ver se realmente isso tem propósito na sua vida. Então, muitas das vezes as pessoas com empresas boas, com negócios bons, deixando de crescer por conta dessa ilusão, algo grande, propósito. Seu propósito é uma necessidade, você veio atender uma necessidade, assim como Cristo veio atender uma necessidade, né? Imagina só, você como, né, na pele, né, Cristo, vim meu propósito, ser crucificado, é uma necessidade, tinha uma necessidade a ser atendida, e ele era tão conectado com o Pai que ele entendeu e atendeu essa necessidade de uma forma muito bonita, né? E aí, se você tem alguma questão que você percebe que está bloqueando a sua vida, é só você escrever aqui nos comentários, eu quero participar, eu quero, e eu vou escolher alguém aqui entre vocês que estão aqui ao vivo agora para participar desse diagnóstico sistêmico. Não é chamar no vídeo, é escrever aqui que eu vou escolher quem quer. Lembrando que vai ficar salvo aqui no meu Instagram, porque nós crescemos com uma comunidade que visa a prosperidade. Imagina, né, 1000 pessoas impactando esse mundo, estando no seu lugar de força, entendendo e atendendo a necessidade que veio suprir nessa terra. Então, Souza Ribeiro Maciel, ele está falando, eu quero participar. Eu, por favor, Janete, eu vou escolher alguém aqui, eu vou chamar no vídeo. Lembrando que vai ficar salvo aqui. Souza, esse diagnóstico que eu estou presenteando vocês, para que vocês desenvolvam esse pensamento sistêmico. Souza Ribeiro Maciel, eu te chamei aí para você entrar ao vivo. Se você tiver alguma dificuldade, você me avisa, tá bom? Então, lembre que pertencer é a primeira lei sistêmica e nós fazemos de tudo para pertencer. E através desse pertencer, nós repetimos muitos padrões dos nossos familiares. Está sem som novamente? Bom, eu chamei aí o Souza Ribeiro Maciel. Você vai entrar. Está com alguma dificuldade? Se não está conseguindo participar, Souza? Bom, eu vou chamar outra pessoa. Se você conseguir entrar agora, ok. Senão eu vou chamar uma outra pessoa para a gente começar esse diagnóstico sistêmico. Vamos lá. Oi. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Qual que é o seu nome? Shirley Shirley. Souza Ribeiro, né? Tá, só tá Souza Ribeiro. Lá tá como no seu perfil? Oi, não entendi? No seu perfil tá como? Nossa, tá muito barulho aqui. Deixa eu vir mais um pouquinho aqui no fundo.
há várias motos passando. Pode perguntar de novo. No seu perfil tá qual o nome? Tá só Souza Ribeiro Maciel. O Ah, Shirley não está. tá bom. Tá ótimo, então. Shirley, me fala um pouquinho sobre você, me fala o que você tem sentido, o que você tem sentido que tem bloqueado a sua prosperidade. Me fala o que te incomoda hoje. Então, Thaís, de uns meses para cá que eu percebi que eu nadava, nadava e morria na praia no lance da prosperidade. Mas de uns meses para cá, seguindo as tuas lives, eu percebi que a minha criança interior, o meu passado em relação aos meus pais, é o que travava a minha vida. E eu não sentia isso. Eu achava que eu simplesmente nasci com esse karma de não conseguir prosperar, não sair de uma camisa, né? E assistindo as tuas lives aqui, eu percebi que a gente tem que melhorar de dentro para fora, entender o ambiente em que a gente foi criado em relação aos nossos pais, até mesmo os nossos antepassados, né? E eu não entendia. Então, começando a entender isso, é que eu já tenho uma visão bem melhor do que está acontecendo na minha vida agora, no presente, né? E tenho muito mais que aprender com você também, né, Thaís? Só, os relacionamentos são como os cascas de cebolas, né, Shirley? É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e a vida inteira, porque nós nos relacionamos com a imagem das pessoas. Sim, Só que hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Porque entre um dia e a outra eu passei várias questões que o outro não passou. Então, muitas das vezes a gente não relaciona com a pessoa que ali está na nossa frente, e sim com imagens dessas pessoas, né? Mas aí sim. você me falou assim, Thaís, eu tenho já, né, já tenho enxergado um pouco essa questão com os meus pais. Me fala um pouquinho mais sobre isso, Shirley. O que que é, qual que é essa questão com seus pais? O que que é incômodo? Me fala um pouquinho mais sobre. Então, eu sou filha temporã, né? Meus pais me tiveram na velhice. Hoje eles não estão mais presentes, né? Mas eu analiso cada ato deles comigo no passado e eu nasci, né? Foi uma surpresa para minha mãe. Eu nasci quando ela estava bem idosa e eu fui criada para ser a enfermeira dela quando ela estivesse mais velha. Nesse sentido de ajudar pai e mãe, eu entendo que a gente tem que ajudar mesmo pais, mas eu fui criada de um jeito que eu tinha que servir os dois, né? E praticamente eu fui a mãe dos meus pais, né? Eu cuidei deles na velhice e tudo, né? Hoje eles já não estão mais presentes nesse mundo, mas eles não me ensinaram a sonhar. Eu fui educada para ser mãe, né? E quando eu casasse e criasse meus filhos, eu não poderia nem sonhar em estudar, fazer uma faculdade, porque na visão deles a gente era, né, de pobres, e pobres não estudam, pobres não podem sonhar em prosperar. Né? Então fui criada assim e eu aceitava, eu não questionava de jeito nenhum a opinião deles, né? E aí é que eu não conseguia me enxergar. Ali era o meu mundo, entendeu? Então, quando eu crescesse, eu poderia casar, ter meus filhos, e só isso, né? E não me ensinavam, eles não me ensinavam a crescer, a estudar, e com o meu estudo eu ajudar as pessoas. Então, parou por aí, entendeu? Fiquei só nesse mundinho que eles viviam. Hoje você está com quantos anos, Hoje Shirley? eu tô com 55. 55. Seus pais faleceram com quantos anos? Você tinha quantos anos? Eu tinha 49 anos, 47 anos, quando meu pai e a minha mãe faleceram. Você se casou, teve filhos? Sim, sou casada, 27 anos, tenho um filho de 26 anos.
Então vamos lá. Gratidão pela sua partilha, né? As relações, elas nos trazem crescimento, né? Eu falo que o nosso passado são as nossas, simplesmente as nossas histórias, não é o nosso destino, né? E por mais que você tenha tido uma relação, pelo que você me traz, disfuncional, que seus pais te criaram para ser enfermeira deles, para cuidar deles, que você foi a filha mais nova, de quantos irmãos? Então, tenho um irmão mais velho, somente um irmão, que mais velho que eu, 23 anos. Ele, no caso, teria até a idade para ser meu pai, né? Eu fui mesmo uma surpresa na vida dele. Então, eles não contavam com a minha presença. Então, eu vou te passar alguns ensinamentos a partir de hoje, né? Porque a sua história, seu passado é a sua história, não é o seu destino final. Sim. Hoje, a Shirley é adulta, com 55 anos, casada há 27 anos, com um filho de 26, pode escolher daqui para frente que seja diferente. E quando visto é solucionado, Shirley. Agora eu preciso, antes da gente seguir, eu te passar alguns ensinamentos sistêmicos. Sim. Até porque assim, a gente está aqui numa comunidade onde todo mundo está olhando para a prosperidade. E o que você passou é as dores também de muitas pessoas. Né? Cada um tem uma dor, mas muitas das vezes elas são bem parecidas em alguns pontos e a gente cresce um com o outro. Assim como numa constelação, às vezes eu vou constelar uma pessoa, mas todo mundo que está no grupo cresce com aquela constelação e assim como todo mundo vai crescer aqui com a sua história. Ajudar os pais, ainda mais numa idade, isso fere a segunda lei sistêmica. Quando nós nos colocamos em uma postura, seja por uma relação disfuncional de cobrança dos pais, nós estamos ferindo a segunda lei sistêmica. Então eu vou explicar para você agora como que as três leis sistêmicas, que são das ordens do amor, que Bert Helling nomeou com as ordens do amor. Thaís, por que com as ordens do amor? Porque a gente quer que a vida vá para frente, a vida flua, as pessoas tenham potencial de ação, as pessoas tenham potencial de crescimento. Se a vida para a partir do momento que nós nascemos e nós viramos os olhos para os nossos pais, muito dificilmente a gente consegue crescer, ter a nossa família, ter os nossos projetos, impactar a vida das pessoas. Então, sempre lembrando que o nosso primeiro sistema é o papai e a mamãe. Então, a Shirley chegou nesse mundo através do portal que foi o útero da sua mãe, através de uma sementinha do seu papai. Só que a gente veio de algo maior. Antes de entrar nesse sistema familiar, você veio de algo maior. Então, nós viemos dele, vivemos para ele e retornaremos para ele. Então, quando você entrou nessa família, você veio na família certa, para que você se desenvolvesse e para que você evoluísse neste plano maior, neste plano maior. Quando você entra nessa família, quando a gente está olhando agora, a gente está olhando numa visão sistêmica, Chile, nós estamos olhando para o seu sistema familiar, sua família de origem, né? Lembra a Chile, aspecto espiritual, que são as cinco grandes áreas da vida. A sua espiritualidade, que é você com você mesmo, a sua conexão com o mundo divino, através dos seus ritos religiosos e meditação. Meditação é uma firme intenção de conexão com o mundo divino. Tanto que a Sophie Helling, esposa do Bert Helling, ela fomenta muito mais o Cosmic Power, que é uma meditação, do que a própria constelação. Porque quando nós meditamos, nós nos conectamos com essa essência divina. É assim, nós temos uma alma, nós temos uma personalidade. A sua alma é essa essência divina. A sua personalidade é aquilo que vem com a sua criação, com o ambiente. E entre essa alma e essa personalidade existe a consciência. Na vida tudo é trinário, não é binário. Essa consciência é essa voz que fica gritando: eu posso, eu sou filha, eu não vim aqui para passar só sofrimento. O karma não existe, tá? Na concepção. O karma é o quê? Uma ação, é uma colheita dos seus resultados.
né? Eu ajo, se eu plantar arroz, eu não vou colher feijão. Se eu planto feijão, eu não vou colher arroz. E as minhas sim, ações vão reagir em relação, e isso é o karma, é a ação, é o resultado da ação. Então, existe essa consciência, esse vozerio que fica gritando, eu posso, eu tenho competências. Lembra que eu falo para vocês, vocês vieram cumprir uma necessidade nessa terra. Então, essa alma, ela tem uma necessidade que ela veio cumprir. Essa consciência fica conversando entre a personalidade e a alma. Se eu me conecto com o mundo divino, com o meu eu superior, se eu acalmo a minha mente objetiva, ou seja, o ver, o sentir, o ouvir, o falar, mas eu acalmo essa mente e me conecto com a mente subjetiva, essa consciência faz essa ponte entre a alma e a personalidade. sim, E aí a gente constrói algo que a gente chama de antankarana. Eu consigo que as minhas ações sejam associadas àquilo que está no profundo da minha alma. Eu hum, não fico nesse sofrimento, porque a minha alma grita por algo, eu tenho conhecimento para aquilo, mas as minhas ações são desassociadas daquilo que eu quero buscar. Então, o primeiro ponto, a primeira grande área é você com você mesmo. A sua felicidade jamais estará no mundo externo. Você pode ter os melhores relacionamentos, você pode ter as melhores condições. Se você não tiver essa conexão profunda com o seu eu, entendendo a real necessidade que você veio cumprir nessa terra, você vai ficar num jogo de sofrimento a vida inteira. E sempre em busca de mais, e sempre em busca de mais. Então, o primeiro passo é essa conexão. O sim, segundo passo é a conexão com o seu corpo, o corpo físico, que é onde você vai conseguir realizar. Afinal, estamos aqui em um mundo físico, somos seres espirituais em uma experiência física, certo? uhum, Então, estamos aqui nessa experiência física, eu preciso ter foco, energia, eu preciso ter vitalidade para poder conseguir fazer tudo aquilo que eu vim cumprir nessa terra, que uhum, não é pouco, é muita coisa. Você tem uma potencialidade gigantesca de agir nessa terra. E uhum, aí vem papai e mamãe, que é a nossa família de origem. Na nossa família de origem, nós precisamos estar no nosso lugar de força. E aí vem a atuação, quando nós olhamos aqui numa ótica sistêmica, a gente está olhando para o seu sistema. O que é um sistema? Um conjunto de elementos interconectados que estão em constante relação de mudança. Então, se eu me movimento, todo o meu sistema se movimenta. Se alguém do uhum, meu sistema se movimenta, e nós estamos num grande, colossal sistema que é este universo, mas agora estamos olhando aqui para a sua família de origem. Quando você entra nesse sistema, você vem como filha e você pertence a esse sistema. Então, a primeira grande lei sistêmica é a lei do pertencimento. Então, um sistema ele não admite uma exclusão, Shirley. Todos que sim, fizeram parte têm o direito de pertencer. Absolutamente todos que fizeram parte. Se houver uma exclusão, um sistema não admite um lugar vazio. Alguém vai vir repetir padrões para que aquela pessoa que foi excluída ou aquele assunto que foi excluído seja visto e aquele sistema familiar se relacione. Constelação familiar é uma ferramenta de relações. Constelação familiar, muitos têm falado, é uma terapia. Não, é muito mais uma ferramenta que a gente usa para entender as relações, nos colocar no nosso lugar de força e agir conforme aquilo que nós viemos produzir nessa terra, a necessidade que viemos atender nessa terra. Então, falando no seu sistema familiar, você pertence a papai e mamãe. Segundo a lei sistêmica, Chico, aqueles que é a lei da hierarquia. O que a lei da hierarquia diz? Então você vai entender quão difícil é essa relação de obrigação de cuidar dos pais, de ter que cuidar dos pais. E por que a gente muitas das vezes acaba cuidando? E por que muitas das vezes nós acabamos nos emaranhando e não conseguindo olhar para a nossa própria vida? E entenda, não é um abandono. Você consegue cuidar dos seus pais quando você está no transbordo. Até na Bíblia mesmo fala: sair da casa do seu pai e da sua mãe para construir a sua própria família. Senão a uhum, gente não tem força. Não é uma questão de não querer. E muitas das vezes a gente faz isso baseado no amor, só que é um amor cego. Então, o que atua na lei da hierarquia? Aqueles que vieram antes estão em primeiro lugar. Então, papai e mamãe veio antes, eles estão em primeiro lugar. Aqueles que vieram antes são maiores. Então, papai e mamãe veio antes, eles são maiores.
Aqueles que vieram antes sabem o caminho de solução, ou seja, papai e mamãe sabem o caminho de solução. Aqueles que vieram depois não têm competência de resolver os assuntos de quem veio antes. Então, quando nós nascemos, papai e mamãe vai estar aqui nas minhas costas. A gente precisa olhar para frente. É para frente que a vida vai. É para frente que o amor flui. Não é voltando, é para frente. Se eu pego, meus pais estão aqui nas minhas costas, Chile, e eu volto meu olhar para os meus pais, o que eu faço para minha vida? Ela não anda, né? Eu viro as costas para minha vida. Uhum. Viro as costas para minha vida e eu não tenho força de ação. Sistemicamente, eu não tenho competência para resolver os assuntos do meu pai e da minha mãe. Aí vem a terceira lei sistêmica. Toda a constelação familiar, o princípio básico são essas leis que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. Por isso que eu falo, gente, desenvolver o pensamento sistêmico. Por quê? Porque na hora de tomar a decisão, peraí, estou ferindo a lei da hierarquia, como é que está isso? Como é que está? E aí eu vou conseguir tomar decisões mais ajustadas. A terceira lei sistêmica é a troca entre o tomar e o receber. Em todas as relações, Chile, é uma dança. Você e seu esposo, né? Por exemplo, seu marido. É uma dança. Ele te dá um pouco, você dá um pouco. Eu dou um pouco, você dá um pouco. Em toda relação, se só um doa, esse aqui seca e esse se afasta. Pode perceber se você teve alguma relação de amizade, alguma coisa que você deu muito e esse aqui acabou se afastando. Toda relação é uma troca. E a relação de casal é uma doação incessante. É uma escolha. É um caminhar junto, é abrir mão para um, abrir mão para o outro, para olhar para uma única, para se tornar uma só pessoa nos filhos, mas não só no filho, porque o filho vai crescer, vai desenvolver e é o casal que fica, Sim. é o casal que perpetua, não são os filhos. A gente não pode esperar isso dos filhos. Bom, só que existe uma exceção para essa regra, é em relação aos pais para os filhos. Sua mãe, seu pai e todos, eles deram amor incondicional para que você vá para a vida. Para que você vá para a vida. Para que você vá para a vida. Jamais você, mesmo na idade adulta, vai conseguir retribuir este amor. Por que, Chile, você não consegue retribuir este amor? Porque o que eles te deram é grandioso demais. Não existe nada que você possa dar para os seus pais que seja maior do que o que eles te deram. Que foi o quê? O dom da vida, né? A vida. A vida. Então, papai e mamãe foi o portal para a Shirley entrar nesse mundo. Ponto. Isso precisa ter uma gratidão profunda no seu coração, por mais difícil que tenha sido. Por mais disfuncional que essa relação tenha sido. Então, entende que na visão sistêmica, isso são as leis das relações, eu não preciso, eu não tenho como, eu não tenho competência para cuidar da vida dos meus pais, senão eu deixo de fazer com que o amor que eles me deram flua através de mim e eu vá. Porque se todo mundo resolver cuidar dos pais e não olhar para a vida não vai fluir. A gente, através do servir, é através até de Jesus mesmo, né? Esses dias eu estava vendo uma parte na Páscoa. Maria e José foram até o templo para comemorar a Páscoa, que é a data mais importante para o cristianismo, né? E eles estavam tão ali no automatismo que eles voltam e esquecem Jesus. Esquecem Jesus, tipo, com 12, 13 anos. E aí eles ficam procurando Jesus depois durante 2, 3 dias. Ao terceiro dia eles foram achar. E eles falam assim, mas onde você esteve, né? E ele falou assim, ué, vocês não sabem que a casa do Pai que eu devo estar, o Pai Celestial. Então é um grande ensinamento de que a gente vive nesse mundo, né, para ter uma missão, uma necessidade a ser atendida. Por que eu gosto mais da palavra necessidade do que propósito? Porque eu entendo que as pessoas estão muito com o meu propósito, acha que tem que ser algo esplendoroso, acha que tem que ser algo grandioso. Eu dou o exemplo de Cristo. O propósito dele foi ser crucificado. Então, peraí, entende? Às vezes é uma coisa... Mas eu não estou falando que ele foi Cristo, não estou falando que a gente seja aqui para viver algo difícil nesse sentido. Mas o que eu quero falar é amplificar essa visão, é mostrar que papai e mamãe existem,
Nós toda honra e toda glória seja dada a eles como pai, que me deram a vida, que estão aqui. Mas eu tenho uma vida a ser vivida. E aí, Chile, existem aqueles 3 tipos de filho que eu comento para vocês. Que um filho é o filho vilão, que fica numa postura de criticar o que os pais lhes deram. Ah, minha mãe foi assim, minha mãe foi assado, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe me agredia, Uhum. minha mãe me colocava para cuidar dela. Isso são críticas que você faz para sua mãe, que te coloca numa postura de não concordar com aquilo que foi. E aí, Chile, a gente precisa transpor isso. O Uhum. grande ensinamento é o quê? Separar papel de pai e de mãe do ser humano que ele está. Porque sua mãe, nas condições emocionais e intelectuais, era o que ela conseguia fazer. Por mais disfuncional que seja, por mais difícil que seja, porque sim, se os pais querem que os filhos cuidem dele, isso é sim uma disfuncionalidade. Porque a gente Sim. cria um filho para ir para o mundo, né? A gente cria um Isso. filho para ir. Então há uma disfuncionalidade. O outro é o filho vítima, que eu falo que a gente fica na plateia da vida. O que é o filho vítima, Thaís? Ah, eu não saio da casa dos meus pais porque eles precisam de mim, porque eu preciso cuidar deles. Se eu não cuidar deles, eles não estarão, eles não vão conseguir seguir. Esse é o vítima. E tem o herói, que é aquele que, eu vou salvar, eu vou cuidar da vida dos meus pais, eu vou fazer tudo para eles. Nenhuma dessas 3 posturas você está numa postura de protagonista da vida, Sim. de um filho pleno. O que é o filho pleno protagonista? É aquele que tomou tanto dos pais, entenderam que o pai já deu tudo, que já deu a vida. Isso causa um incômodo tão grande de estar perto que eu vou para a vida. Eu Uhum. consigo sair e assim, isso a gente só faz através de um amor sábio. Porque tudo isso que a gente faz nesses filhos, vítima, vilão, herói, sendo plateia, é o que? É um amor cego. É amor. Tudo é amor. Nas Sim. relações, tudo se trata de amor. Qual que é a diferença se é um amor sábio ou um amor cego? O amor sábio, o amor cego, eu não concordo com o destino deles. E aí eu quero Uhum. interferir, eu quero ajudar, eu quero fazer por eles algo para que eles consigam ter uma vida melhor. Esse é o amor cego. E aí eu impeço que essas pessoas cresçam e evoluam com as suas escolhas. Uhum. A mesma coisa, Shirley, diferente é o amor sábio. O amor sábio é onde acaba todo o jogo de sofrimento. Como assim é isso? É um sim absoluto, tal como for. Uhum. Eu não quero interferir e eu deixo que essas pessoas se relacionem com as consequências dos seus atos. E ao se relacionar com as consequências dos seus atos, elas crescem e evoluem com isso. Este é o amor sábio. Uhum. Até com seus filhos, seu filho hoje tem 26 anos. Mesmo com ele, você não tem mais o que fazer. Você tinha até 18 anos. Uhum. Agora, e filha, acho que ainda. Filho é mais difícil ainda, porque filho é filho, né? É diferente, vem das nossas entranhas, né? E aí é um exercício. Eu mesma aqui, eu fico fazendo um exercício com a Lisa, vai fazer 6 anos. Quando crescer, né? Vai ser sempre a minha pequenininha, diante da mãe, sempre pequena, né? Mas para o mundo grande. Então é um exercício, porque emocionalmente a gente vem de um histórico de, né? Os filhos realmente têm que cuidar dos pais, têm que estar junto. É E não é assim, não é assim. E aí é uma escolha nossa, Chile. verdade. Esse ir é uma escolha. Quando eu não consigo fazer, entendo o seguinte: entendo a sua dor. Quando eu falo filho vilão, vítima, herói, não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém. Também passei por várias questões muito difíceis. É só uma forma didática de mostrar para vocês como essas relações impactam na nossa vida e trazer os ensinamentos sistêmicos para que vocês tenham uma compreensão e consigam aplicar no dia a dia de vocês. Não é a constelação mágica. A constelação é muito legal quando a gente está em movimento. E aí ela tem uma atuação muito brutal.
mas eu preciso estar em movimento, e quando eu estou em movimento com conhecimento sistêmico, tudo muda. Então, quando eu trago essa visão dos filhos, o que está atuando quando eu não consigo, porque tem essa função, essa relação disfuncional? Minha mãe e meu pai querem que eu esteja perto. Isso é disfuncional, é uma questão deles. Quem tem que ter a postura adulta é você, e de fazer o movimento de ir, né? O que na época você não tinha esse conhecimento. O que Não, acontece que você não conseguia ir? Qual é a lei que atua nisso? A do pertencimento. Porque o que acontece? Se você faz diferente do que talvez também tenha alguma questão da sua mãe com a sua avó, que aí a gente teria que olhar no viés mais profundo, de você ter tomado ali o lugar da sua avó, de ter colocado. Então, um exercício muito bonito que a gente faz é colocar a mamãe no colo da vovó, né? Como é que foi essa relação? Você sabe dizer da sua mãe com a sua avó, como é que era? sim. A minha mãe, aos 2 anos de idade, perdeu a minha avó. E ela foi criada por irmãos de tias, familiares do meu avô, né? E quando ela me teve, eu acho que passou toda aquela emoção, tipo assim, não, deixa eu cuidar dessa menina, e ela que vai ficar adulta e vai cuidar de mim, né? Ela transferiu a mãe dela para mim. E eu cuidei dela normalmente, porque eu não tinha essa visão ainda, né, Thaís? Eu não tinha essa visão, então eu achava que era mesmo meu destino cuidar dela. E automaticamente cuidar do meu pai também, que também era idoso. Mas ela perdeu a mãe muito cedo. Muito provavelmente até de uma forma inconsciente. Tem essa consciência que você traz, mas é um lugar vazio, que para ela ficou vazio. Teve esse amor interrompido. Esse amor interrompido, ele vai vir de alguma forma ser representado por alguém depois. Sim, Então, voltando para essa parte mais sistêmica, mais de visão, a gente daqui a pouquinho vai fazer uma meditação voltada para essa questão, tá? Mas é importante que você entenda que na condição que os seus pais tinham, o que eles puderam te dar como seres humanos. Mas como sim, pai e mãe, é um pai e uma mãe. É uma gratidão. E isso é um trabalho diário. Chile, é um sim, trabalho verdade. diário. Porque Diário, enquanto tiver um coraçãozinho machucado, porque eles queriam que eu cuidasse, porque eles queriam, isso vai bloquear a sua prosperidade. Não diz respeito ao que você faz, diz respeito a como, o que você é, como você está. E uhum. quando você tem esse conflito com pai e mãe, com quem é esse conflito além do pai e mãe? Bom, deixa eu só falar uma coisa para você. O meu filho tem 26 anos e ele mora sozinho. Ele saiu, terminou a faculdade, saiu de casa e já foi morar e trabalhar sozinho. E ele não depende da gente para nada, para nada. Então eu acho tão bonito isso. Daí Graças a Deus. o meu marido fala assim: o nosso filho não ama a gente. Eu falei assim: não, não é isso. Ele tem a vida dele. O que que a gente fez? A gente fez ele e jogou ele ao mundo, né? Deu as condições para ele estudar e ele agora está vivendo a vida dele. E o meu marido não entende isso. Ele acha que o nosso filho tem que ficar debaixo das nossas asas, né? E eu fico tão feliz dele ser independente, porque se eu tivesse a visão dele lá no passado, eu teria sim prosperado e ajudaria 1000 vezes melhor a minha mãe e meu pai na velhice. Só que naquela época eu não entendia, eu não tinha essa visão. Hoje meu filho tem. E eu acho tão bonito isso dele, quer dizer, é um jeito dele respeitar eu e o pai dele, com a prosperidade dele, né? Ele está prosperando a cada dia. Não, muito bom ele fazer isso, não é que ele não ama, ainda mais na cidade. Eu saí de casa com 18 anos e graças a Deus, porque eu aprendi. Porque enquanto a gente está ali na válvula de escape, dependendo de pai, de mãe, em qualquer nível que seja, a gente não cresce na vida. Não, Não cresce, porque a gente sempre, qualquer coisa volta no colo da mãe, volta no colo do pai. Então, uma das coisas que para mim mais assim, eu descartei sumariamente, e isso mudou a minha vida, foi sim, quando eu falei, não tenho chance de voltar.
E isso vem muito depois dos filhos, né? Por isso que os filhos, eu falo, tenham filhos. Filhos é uma bênção na nossa vida. E quando a gente sim, tem filho, a gente olha para a vida de uma outra forma. Agora, sou eu e ela, e eles, né? Mas assim, essa família, essa nova família, né? Porque a família forma não é quando se casa. A família forma é quando vem os filhos. Aí sim é constituída a família. Que bom, que ótimo que ele tomou a vida, sim, né? tomou a vida. E foi para a vida. E, Porque eu até falo para as pessoas, por mais disfuncional que sua mãe seja seu pai e queiram que vocês estejam perto, por mais uhum, disfuncional, no fundo, no fundo, no fundo, a grande alegria deles é ver vocês indo. Por quê? Porque se eu tiver um problema, eu sei que ela não vai poder se virar sozinha, ele vai se virar sozinho, né? sim, Porque é isso. Porque assim, se a pessoa depende muito de mim, se eu venho a faltar e a natureza, né? O natural é que os pais vão antes dos filhos, e isso faz parte do jogo da vida. Muitas das vezes a gente fica perto dos nossos pais com medo de perdê-los. sim, Gente, um dia isso vai sim acontecer. E não é porque você está vivendo a sua vida, você está construindo a sua família que isso vai mudar. Então tenha momentos saudáveis com ele, não é ficar naquele conflito, naquela cotidiano, naquela coisa que na idade adulta vive um monte de conflito, porque se eu tenho que ser pequeno perante meus pais, se eu estou perto, eu tenho que ser o tempo todo pequeno. Eu dei esse exemplo. Esses dias eu fui visitar minha irmã que está para ter neném, e minha mãe, né, estava lá, e o tanto que o tempo todo eu tenho que estar me segurando para não ferir a segunda lei sistêmica. Por uhum, quê? Porque assim, eu tenho uma filha de 6 anos, vai fazer 6 anos. Aí minha mãe quer que seja de um jeito, eu não quero. E assim, se eu ficar batendo de frente, eu estou ferindo a lei sistêmica. Então tá bom, mamãe, então a convivência vai lá, convive um pouquinho e volta para a sua realidade. E volta para a sua realidade, né? Para a sua vida adulta. Então, eu quero voltar lá na pergunta que eu te fiz. Quando você, Shirley, está em conflito com seu pai e com a sua mãe, né? Eu entendo que a sua história foi difícil, mas o seu passado é só a sua história. Não é aham, o seu destino final. O seu sim, passado é só a sua história. Não é o seu destino final. Quando você está em conflito com o papai e com a mamãe, com quem você está em conflito? comigo Com mesma, você né? mesmo, perfeito. Então você precisa entrar e encontrar dentro de você, Shirley, esse sim absoluto, entendendo, separando o papel de pai, o papel de mãe, do ser humano que ele estava. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar os exemplos meus, porque para vocês entenderem que a gente passa pelas mesmas questões, né? E é uma busca dessa consciência constante. Meu pai e minha mãe foram no começo, na minha juventude, ali na minha idade criança, inicial, gostavam muito de bar, beber, curtir a vida. Eu falo que eram jovens, né, que estavam ali e tiveram filhos, né? E eu vivi muito nesse ambiente de bar, de vai para um lado, vai para o outro. Uma hora eu estava na casa de um, eles se separaram muito novo, né? E aí teve uma certa ocasião que meu pai estava numa clínica, né, de dependentes, enfim, e ele chorou. E aquilo me tocou profundamente, porque eu sempre criticava por, né, a gente estar nesse ambiente, ter sido criado nisso. Tinha essa crítica, né? Velada, mas tinha no fundo, no fundo. E ele Sim, chorou muito e ele falou assim: eu sei que era errado, mas eu só queria estar perto de vocês. Tipo entendi. assim, e aí aquilo me tocou de uma forma tão profunda, que assim, ele podia deixar qualquer um e tal, mas para ele era a vida dele e meus filhos têm que estar aqui perto de mim. E Sim, aquilo me tocou. Eu falo, cara, e é mesmo, né? Esses dias, exemplo meu, cara, isso é um amor da minha vida, dou a vida por ela, mas tem hora que eu tenho as minhas questões humanas e que eu falo de uma certa forma que vai causar alguma questão nela. É natural, eu sou um ser humano, eu não sou sim, a perfeição. E aí, Chile, é muito fazer esse trabalho com os seus pais, com os uhum, seus pais, né? É muito você resgatar isso e esse sim absoluto. Eu sei que foi difícil. E foi. aí a nossa linguagem traz a nossa realidade. Muda a Uhum, forma
como você fala, eles me deixaram e tal. Cara, é sua história. Conte essa história para mais pessoas, mas conte de um outro lugar. Uhum. Entende? Como assim, Thaís? Conte de um outro lugar. Cara, meu pai e minha mãe não podia, era o que eles entendiam, e eu acabei, mas hoje eu posso usar isso para ajudar pessoas. E aí você vai mudando essa sua forma de pensar em relação a esses. Se conecta Sim, muito com a sua natureza divina, com os cuidados do seu corpo, né? Honre pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É isso, é tomar a vida. Ponto. O que foi depois da vida, né? Se teve amor interrompido, se teve, eu me coloco em movimento, né? Eu me sim. coloco em movimento e aí a gente vai ver o porquê. E aí eu vou para uma parte mais pragmática, agora, mais prática do seu dia a dia. Quando você Uhum. fala assim, Thaís, eu sinto que a minha prosperidade nadava e morria na praia. O É. que é isso, Dri, ou Shirley? O que exatamente acontece? Me explica um pouco mais. Então, é assim, por eu estar vivendo nessa bolha de cuidar deles, aquela obrigação, né? Mas eu cuidava com amor, tá? Isso não era uma imposto para mim, né? Pelo contrário, eu queria que a minha mãe vivesse 100 anos, né? Mas eu cuidava dela, do meu pai e tal. Então, ficava assim. Vou dar só um exemplo para você. Meu marido queria mudar de cidade, né? Ou seja, eu tinha que me distanciar dos dois. Meu irmão poderia ficar cuidando deles, né? Mas eles confiavam em mim. Daí eu cogitei de mudar de cidade. Minha mãe quase entrou em pânico, né? Então eu falei, não, então não vou mudar de cidade, vou ficar aqui pertinho deles. E então, ou seja, se eu mudasse de cidade, meu marido iria ter outro tipo de emprego, a gente viria de prosperar, digamos assim, né? E eu não saí do lugar para justamente cuidar dos dois. Meu marido está comigo, não me criticou nada, né? Só ele queria mudar de lugar, de cidade. Então, é assim, quer dizer, eu não prosperei porque eu fiquei junto deles. Na época, eu não entendia o que estava acontecendo, não sabia que eu tinha que ir para a vida, né? Mesmo eles ficando chateados, eu ficar longe. Mas na época eu não entendia, então eu tinha um remorso muito grande de abandonar os dois, né? Então é isso. Mas hoje, isso aí, lembra, seu passado é apenas a sua história, não é o seu destino final. Hoje, Não, eu entendo a sua dor, né? Lembre-se, agora você é uma adulta, a criança já cresceu, você precisa sim, tomar essa vida e seguir. Hoje, sim, no dia de hoje, depois de 8 de entender. anos, 8 anos que eles faleceram, o Sim. que tem impedido da sua prosperidade? Na verdade, quando criança, né, como eu falei para você, eu fui criada para cuidar deles na velhice. Eu cresci ouvindo que eu tinha que cuidar deles, né? E eu tinha muito medo, Thaís. Medo de tentar o novo, porque faz 8 anos que poderia estar falando para você, não, Thaís, eles se foram e faz 8 anos que a minha vida está no mar de rosas, né? Estou prosperando, não desmerecendo o que eles me deixaram como herança e tal, mas eu acho que o medo que está dentro de mim, eu cresci com medo, né? E eles me incutiram muito medo, né? Me fez travar. Eu poderia estar assim em melhores condições de vida se eu não tivesse medo de investir no negócio, né? E, sei lá, tudo é medo, medo, medo. Eu tenho medo de tentar qualquer coisa assim que saia do meu normal, né? Então também tem o lance do medo, além de eu ter sido criada para cuidar dos dois na velhice, também o medo de investir na minha própria vida, ter aquela coragem, né, de prosseguir.
Então, o medo também, medo de tudo, medo de dirigir, nossa, é medo, vários medos, entendeu? Graças a Deus, meu filho não tem medo de nada, ele já puxou diferente, né? Então é isso, seria o medo, Thaís. Tá. Então, assim, só para eu entender um pouco mais, porque na verdade a necessidade faz a gente se movimentar, Sim. né? Quando a gente não tem uma real necessidade, a gente acaba vivendo ali naquela zona de conforto, literalmente, né? E a primeira necessidade, e aí vem o viés comportamental que eu estava te falando. Sim. A primeira necessidade da mente é a segurança. Nós fazemos de tudo para nos sentir seguro. E essa é uma dos bloqueios que a gente tem, que é ter controle de tudo, querer ter controle, querer estar no controle. Por isso que eu falo, ó, se conecte com a natureza divina, porque eu faço hoje o que é preciso ser feito e eu lanço ao que vem, né? Eu sou aberta ao inesperado. Estar aberta ao inesperado é abrir mão deste controle. Isso não quer dizer que você não vai se planejar, que você não vai agir hoje, fazendo o que precisa ser feito hoje, para colher os seus sonhos futuros. Então, essa é a primeira necessidade da mente. A primeira necessidade da mente é a segurança. A segunda necessidade da mente é a variedade. A variedade, que eu aguço através das experiências, do sentido. Eu viver no controle é uma vida que não vale a pena ser vivida. Eu viver nos prazeres imediatos é uma vida que não vale a pena ser vivida. Terceira necessidade da mente é a significância, ou seja, é querer ser visto, né, querer a aprovação dos outros. Também é uma vida que não vale a pena ser vivida. E a quarta necessidade da mente é a conexão e amor, que são as dependências emocionais, que também é uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente joga, todo o jogo do vício e daquilo que eu não consigo avançar, estão nesses quatro pilares, nesses quatro bloqueios. Aí eu vou para a terceira, que é contribuição e crescimento. A quinta e a sexta, contribuição e crescimento. Como eu posso contribuir com a vida das pessoas para crescer? Aí eu sinto uma significância maior. Aí eu me sinto mais conectada a algo maior e aí eu consigo ter sentido na minha vida. Quando eu falo dessas quatro necessidades primárias, que são os bloqueios para que a nossa vida não prospere, eu queria entender de uma forma mais objetiva, medo, tá, Thaís, mas o que hoje, por exemplo, é você e seu esposo, eu imagino que ele seja quem sustenta a família. Você teve alguma herança. Como é que é isso? Porque aí eu que preciso entender para te ajudar e falar assim, ó, pensa nisso, vai fazendo isso, e aí você também, né, buscar ajuda de uma forma mais efetiva. Você já tentou ver esse medo de alguma forma, Chico? Então, eu sou funcionária pública, né, estadual, então eu trabalho com o público, gosto muito da minha profissão, né, daqui a 2 anos eu me aposento, e meu marido é autônomo, ele é taxista, ele também tem uma herança que os pais já deixaram para ele, né, eu tenho a minha, que foi uma casa que a minha mãe me deixou, mas eu e ele, ao longo desses 26 anos, 27 anos de casado, nós conseguimos comprar uma casa, né? Então eu tenho a minha profissão e ele tem a dele. E o nosso filho já saiu de casa faz um certo tempo, né? Quando saiu da faculdade, ele já saiu de casa, então ele não depende da gente, então é só nós dois, né? E eu gostaria de prosperar mais ainda. Por quê? Por que que eu falo isso, Thaís? Porque a vida inteira eu só trabalhei e não usufruí do dinheiro que eu ganhava para passear, né? Para viajar. E então, daqui a 2 anos eu vou estar disponível para viajar. Então, eu estava querendo recursos para que eu possa viajar para o exterior, né? Curtir mais meu marido e tal. Então é isso, entendeu? E nesse tempo eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de abrir um negócio, né? Colocar no nome do meu marido. É porque eu sou funcionária pública, eu não posso ter nada no meu nome, né? Não, não, Mas no nome do não, meu não, não, marido não. e tal. Você Então é pode ter no isso, seu tudo medo, nome, medo, medo. ó, vamos lá. Agora eu já vou te passar aqui a visão sistêmica e empresarial. Não Ah, abra nada no nome do seu marido, pode ser no seu nome, você só não pode ser a administradora.
Quem te orientou que você não pode ter empresa te orientou errado. Você só não pode ser administradora. Aí, se o seu marido estiver no negócio, ele estiver, porque senão você vai trazer problema para o seu casamento. Hum, Isso é sistêmico. Um tá, CNPJ é uma vida que tem um CPF atrás. A força desse CNPJ está diretamente ligada a esse CPF. Não CPF. faça isso. O CNPJ tem que estar no seu nome e aí sim, você pode ter um sócio administrador, mas que esteja analisando o negócio. Ele não pode só estar ali para cumprir uma tabela. Porque senão esse Sim, negócio já nasce sem força, Chile, sem força de realização. E aí você está dois tá. anos aí para aposentar, né? Então, mas aí vai aposentar e vai começar a empreender. Eu imagino que a aposentadoria, mesmo que Vai cair. Vai tenha cair bem. segurança, exatamente, isso foi INSS, não vamos contar com essa aposentadoria há muitos anos, não vamos ter, não tem dinheiro para isso e a gente precisa sim pensar numa segunda receita. Mas e Sim. aí, me fala um pouquinho mais, você já procurou ver esse medo de alguma outra forma? Você já procurou ajuda? O que você já fez em relação a esse medo? Isso, eu não procurei ajuda. Eu procurava, assim, assistindo as tuas lives, entendendo o que que é, entendeu? Mas ajuda, por exemplo, de um profissional, de um psicólogo, por exemplo, eu nunca procurei. Então, é meio difícil superar o medo, né? Se não procurar ajuda, né? Assim, eu falo que o medo é o núcleo da mente. Uhum. Na verdade, a gente não tem nenhum outro sentimento a não ser um medo. O medo ele Uhum. está ali para que a gente não pule de um prédio de vários Ah, andares, para que a sim. gente se proteja. Uhum. E aí o medo de ficar sozinho remete à tristeza, vem os sentimentos secundários. O Sim, medo de ser controlado remete à raiva. O medo ele está ali. Só que você precisa pensar o seguinte: o que vai acontecer se der tudo errado? Plano A, plano B. Ah, se der tudo errado, pode acontecer isso, isso, isso. Eu já quebrei uma empresa com 3 milhões de reais. Foi difícil pra caramba, mas se hoje eu posso ajudar as pessoas, e quando eu falo de um CNPJ para você, eu falo com muita categoria, eu prestei consultoria para mais de 100 empresas, a visão entendi. sistêmica, ela é implacável. Eu tenho um caso de um cliente meu, que ele era servidor público, ele e os dois sócios eram servidores públicos. E aí botou esposa e sobrinha no contrato social. Eu já tinha a visão sistêmica e falei para ele, coloque no seu nome. Sim, Coloque no seu nome. Não, minha esposa, como assim? Coloque no seu nome, ela não tem nada a ver com o seu negócio. Ela não tem nada a ver com o seu negócio, está ali só para cumprir uma tabela. Isso sistemicamente não tem força, tá errado. Não, minha esposa, minha sobrinha, eu falei fora que pode acontecer várias coisas. A maioria das brigas no judiciário vem por conta de herança. Eu sim, tenho um exemplo na minha família. verdade. Quando eu quebrei minha empresa com 3 milhões de reais, eu perdi veio um apartamento da minha avó e do meu pai serem penhorados. Minha irmã entrou num conflito, mas assim, terrível comigo. E esse apartamento veio a ser perdido por conta desse conflito. Quando entra o dinheiro, os amores, as heranças, herança sistemicamente é sempre uma maldição. É sempre uma maldição porque deixa a gente num viés mais confortável. Bom, por fim, passou alguns meses, essa pessoa veio, nossa, estou na justiça com a minha esposa por conta da empresa. Então, para você entender que é muito sério, e isso é real, ah, na minha família não vai acontecer. A gente não sabe. A gente se relaciona com imagens, e eu não estou falando que é do seu marido, é porque não tem força. Sim. Ela é sua empresa. Hum. Então, você precisa pensar. Mas aí, o medo, você já se colocou em movimento para alguma coisa? Você já pensou em alguma coisa, Chile? Você já, cara, eu quero isso, eu quero mexer com isso daqui seria o Uhum. quê? Você já. Já pensei, Thaís, já. Na cidade onde eu moro, se você colocar um cantinho, uma garaginha com lanche, salgados, um cafezinho, um bolo, o pessoal compra, sabe? Eu queria começar assim, né, a empreender nesse sentido. Já pensei sim, Thaís. Esses dias tem uma tia minha que ela dá curso de fazer essas coisinhas. Ela falou que a menina que abriu lá um cafezinho no fundo da casa dela hoje já tá com 2 negócios na cidade. Isso dá dinheiro. Sim, Isso dá muito dinheiro. Então, dá né? dinheiro e você pode viver uma vida que, né, assim, te permite estar ali. Vai Sim, dar muito trabalho no começo, mas também te permite você ter liberdade financeira para poder viajar,
com seu sim, marido, vocês verdade. conhecerem o mundo, né? Assim, E, não sei quais são os sonhos de vocês. Então, Chico, assim, você tem a faca, o queijo na mão. Essa sua narrativa com os pais, eu sei que você trouxe aqui porque você está nesse diagnóstico. sim, Precisa mudar sumariamente no seu coraçãozinho. Esse é o sim, primeiro passo. Porque o sucesso tem a face da mãe. A relação com exatamente. a nossa mãe é diretamente em relação com a vida. Quando eu tomo a mãe, eu tomo a vida. Quando eu tenho questões com a mãe, eu tenho questões com a vida. E é tão interessante, ontem minha sobrinha nasceu, eu vi lá ela sugando, né, mamando. Eu falo, gente, sugar da vida, né? Essa relação com a mãe, do amamentar, ela é muito poderosa. Eu te passei aqui um panorama das 5 grandes áreas, esse princípio de se conectar com Deus, com a sua essência maior, com a sua religião, independente de qual seja as suas liturgias, isso é essencial. É isso que vai te trazer a força de quem você é, né? Da onde você veio, né? Da sua força essencial como filha, né? Não são as questões com papai e com mamãe. Papai e mamãe são 2 seres humanos que foram um portal de entrada para você estar aqui nessa terra hoje e que você possa ajudar a vida de outras pessoas, que seja com um cafezinho gostoso, que seja com bate-papo, que seja com bolinho, que seja, né, servir. Eu A gente está pensei aqui para nisso servir, mesmo, você né? sabia? Que às vezes você vai tomar um café que não é dentro da sua casa, você vai numa padaria ou num barzinho, e às vezes ali você está tomando um cafezinho e eu queria que através da minha boca eu conseguisse atingir as pessoas. Se isso é ter um propósito de vida, eu acho que eu estou alcançando, que até agora eu não sei o meu propósito, né? Mas eu queria assim, sabe, quando a pessoa chegasse, tomasse um cafezinho delicioso, eu tivesse uma palavra certinha que fosse para aquela pessoa pegasse, é um jeito de meio que ajudar a pessoa também, sabe? É. É Às assim, vezes só você estar ali para escutar, você já está ajudando essas pessoas. E não é sim, um propósito, é a necessidade. Nós somos seres relacionais. Quantas sim. pessoas, às vezes, com uma conversa com você, só aquela pessoa está disponível. É Nós somos seres verdade. relacionais. Aquilo já te ajudou tanto, né? Então, e às vezes a gente está tão aí no mundo automatismo, na coisa fazer, 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 e a gente não enxerga o outro. A força do Sim, nós está no grupo, está nessa conexão, nesse grande sistema colossal. Às vezes a gente está sentindo uma dor, um vazio. Não é nada com a nossa, com a gente, mas a gente está sentindo a dor do mundo. Isso é real, gente. Então, se eu puder elevar meus pensamentos e conseguir servir, e o servir é o grande lance, é onde você se sente, eu contribuo e cresço. Lembra as 6 necessidades? As primeiras são as que bloqueiam a nossa vida, necessidade de controle, que vem através da segurança, né, que a mente é a primeira necessidade, necessidade dos prazeres imediatos, que é a variedade, necessidade de significância de serviço ser aprovado pelos outros também. Quarto bloqueio, necessidade dependência emocional. Quando nós buscamos na vida esses 4, nós estamos bloqueando. Quando eu busco contribuir e crescer, sim, eu sinto essa amplitude desse propósito maior e despersonifico. Eu tiro do meu eu e entendo que estou aqui para algo maior. Se nós não conseguimos entender essa riqueza, a gente vai sentir um vazio que nós não conseguimos muitas das vezes entender tudo aquilo que acontece na nossa vida, Chico. Então, né, você tem aí uma família bonita, seu marido, com todos os desafios que você já passou, você tem um filho que já foi para a vida, gratidão a isso. E agora é esse crescer, esse contribuir funcionária pública, cair para aposentar e ressignificar tudo isso que você passou. Por mais desafiador que você teve, você tem uma vida bonita, construir uma vida bonita, né? Ressignificar a sua história e trazer essa prosperidade que você busca de melhorar, de avançar, né, de viajar, né, de ter coisas melhores, enfim, isso faz parte. O jogo financeiro, ele é sim a representação do que a gente tem construído como seres humanos, tá? é. Esse barulho vem daí é externo? Tá escutando? Oi, eu não entendi, Thaís. Tem um barulho, é daí? Tem, Thaís, realmente é um barulho que está fazendo aqui.
Eu trabalho em escola e esse período, férias de alunos, eles só aproveitam para fazer reformas Eu sei na bem escola, disso. né? Eu morava em cima de um jardim de infância em Brasília e eu falava, durante a semana é a criançada, final de semana e as férias são as reformas. Exatamente isso. Shirley, mas se você puder estar num lugarzinho tranquilo, eu quero conduzir uma meditação com você e aí a gente finalizar esse diagnóstico sistêmico. Gratidão pela tua abertura, pela tua história, uma bela história que é apenas a sua história e não é o seu destino final, tá? Coraçãozinho, perdoando tudo aquilo que te fez mal, levando o papai e mamãe dentro de você para que isso Sim. reverbere, já reverbere aí no seu filho, já teve esse caminho, e que você possa contribuir e crescer através de impactar a vida dos outros, através de servir, que seja um cafezinho, um com bolo e um papo gostoso. Tá bom? Então você tá num lugar, eu imagino que você está segurando o celular, você não vai Sim. poder deixar de segurar o celular, mas eu vou te pedir para você, A de mão uma eu forma bem. posso colocar aqui no coração? Pode. Uma mão eu posso colocar. Vamos lá. Numa expiração, você vai soltar o ar pela boca primeiro. E de uma forma profunda, inspira pelo nariz. Mais uma vez, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente. Quem está nos acompanhando, se quiser embarcar nessa meditação, solta o ar pela boca mais uma vez. Feche os olhos bem devagar e mantenha uma inspiração e exalação profunda pelas narinas. Inspira profundamente. Solta o ar devagar. Inspira profundamente. Solta o ar devagar. Agora, coloque as suas mãos no seu coração, se puder só uma, se não puder as duas. Curve a sua cabeça a esse centro sagrado, que é o seu coração. Shirley, repita internamente essas palavras que eu vou te falar agora. Querida mamãe, muitos momentos foi difícil. Foi difícil entender a necessidade dos meus cuidados para com você, para com o papai. Mas sempre fiz com todo amor. Com todo amor que há no meu coração. Muitas das vezes me questionei, me senti presa. Muitas das vezes senti que não podia viver a minha vida. Hoje, a Shirley adulta entende tudo o que aconteceu. E que foi o melhor que você e meu papai puderam me dar nas condições que vocês tinham naquele momento. Mãe, eu entendo a sua dor da perda da sua mamãe bem novinha. Muitas das vezes eu cuidei de você como a sua mamãe. Hoje, querida mamãe, eu te coloco no colo da minha avó, a sua mamãe. De onde a senhora estiver, com a minha vovó, eu agradeço pelo dom da vida,
amor que fluiu de vocês para a minha vida. De você, mamãe, de você, papai, e de toda a linhagem feminina e masculina das nossas famílias. Eu agradeço ao dom da vida e hoje eu tomo você, mamãe, eu tomo você, papai, plenamente. Eu agradeço pelo dom da vida e entendo que o meu passado é a minha história que me fez ser essa pessoa que sou hoje. Tenho uma família bonita, tenho um trabalho e a partir de aqui eu quero crescer e contribuir com a vida de mais pessoas. Eu tomo plenamente a vida que me destes, em gratidão eu vou fazer algo grandioso com ela a partir de hoje. E assim como eu tenho vindo construindo, mas hoje em uma nova perspectiva, na coragem e no entendimento que eu vim para atender algo maior, numa confiança plena que tudo foi do jeito que foi, por um propósito que eu começo a entender, a compreender, sem questionar, simplesmente agindo, para que o dom da vida flua pela minha vida. Gratidão, papai, gratidão, mamãe, pelo dom da vida. Uma inspiração bem profunda, Shirley. Que as minhas palavras ecoem no seu coração. Dai-me coragem de voar alto, de fugir da tentação, da mediocridade e da banalidade. Tornai-me capaz de aspirar às coisas nobres com tenacidade e constância, e colher com alegria o convite ao divino. Livra-me do medo de não conseguir, ou da falsa modéstia de não merecer ao divino. Dai-me força e graça para continuar com fidelidade no caminho que conduz ao divino. Om Shirin Sal, Shirin Sal, Shirin Sal. E uma inspiração profunda pode vir erguer na sua cabeça. Inspira profundamente, vem abrindo seus olhinhos devagar, vem voltando. Como você está? Bem melhor. E assim seja, né, Thaís? E assim será, né? E assim será. Agora para ação, Chi. Vai me Ação. mantendo informada, se comunica aí, qualquer coisa. Participe Sim. da Semana 5 Prosperidade, vai ser uma semana muito Bem, legal, muito bom. tá bom? Participarei, sim. Então, é isso. Gratidão, Thaís. Gratidão. Lembrando que a sua história, o seu passado é sua história, não é seu destino final. Tome seu lugar de força no mundo para atender e entender a necessidade que você veio suprir na sua terra. Você pode muito mais do que as circunstâncias te trouxeram. Tá bom? Tá bom. Grande beijo. Fique com Deus. Até terça-feira. Amanhã tem live no YouTube, tá bom? Sim. Grande beijo. Beijo. E quem estiver participando, a Semana 5 Prosperidade, dia 5, 7 e 9 de agosto, clica no link da bio, se inscreva para fazer parte dessa semana incrível que tem muita coisa boa vindo por aí. Grande beijo, ótima terça-feira para vocês, tenham uma semana abençoada. Beijos, beijos. Beijo. Tchau.